A melhor maneira de explorar a Nicarágua é atravessando a sua selva tropical e as suas cidades coloniais. O seu povo caloroso e a sua história mostram-se através das lendas locais, das canções e da poesia. A sua natureza excepcional e bem preservada constitui um verdadeiro templo da biodiversidade. País dos lagos e dos vulcões, a Nicarágua revela-nos o seu caráter impetuoso. Picante, colorida, festiva, podemos apreciar sem moderação as suas cidades coloniais e as praias infinitas e desertas. Já há alguns anos que as armas da Revolução se calaram e as portas da Nicarágua se abriram para revelarem todos os tesouros do país. Nicarágua, a beleza ao natural. Geralmente descobre-se a Nicarágua a partir de Manágua, uma cidade que tanto pode encantar como decepcionar. Às vezes, estes dois sentimentos andam lado a lado como se fossem um só. A capital da Nicarágua não tem o charme natural de outras cidades do país, com as suas enormes avenidas e o seu desenvolvimento anárquico. A cidade traduz bem a história movimentada do país. A Praça da República, a antiga Praça da Revolução, reúne os principais monumentos públicos de Manágua. Foi aqui que tiveram lugar as principais reuniões políticas das últimas décadas. A capital, à imagem do resto do país, dá a impressão de procurar o seu caminho entre o passado colonial, ditadura, revolução e liberalismo. Os turistas em geral não param aqui mais tempo do que o necessário e, no entanto, 1.400.000 habitantes defendem-na com unhas e dentes. Será que ela merece uma visita mais aprofundada? Um pouco por toda a cidade podemos encontrar recordações da Revolução. A silhueta de Sandino recorda a sua influência mística sobre o país. Em Manágua é possível encontrar muitos papagaios. A cidade está circundada por uma selva densa. Aqui é preciso aprender a lidar com este universo caótico. Saímos de Manágua pela estrada em direção à cidade de León, no norte do país. A cidade antiga foi destruída por um tremor de terra em 1610. Inteiramente reconstruída, León é hoje uma das cidades mais interessantes do país. León mostra-nos vários períodos da história, desde a elegância própria da época colonial à cidade universitária fervilhante de hoje em dia. A catedral foi construída em várias etapas entre 1746 e 1860. O seu interior possui elementos barrocos, bem como uma preciosa representação em madeira de Jesus Cristo de León Viejo. Em 1992 foi efetuado um importante trabalho de renovação com a ajuda do governo espanhol. O célebre poeta deste país, Rubén Dario, encontra-se sepultado neste local. Esta catedral é considerada uma das maiores de toda a América Central. As 5 naves foram obra de um arquiteto guatemalteco. O claustro, ao lado da catedral, oferece-nos um local de uma calma refrescante. Fundada em 1524, na mesma época que Granada, León foi uma das pretendentes ao título de capital da Nicarágua. A Igreja da Recoleção é uma das atrações mais notáveis da cidade. Esta igreja, construída por volta do final do século XVIII, possui uma fachada barroca adornada com colunas retorcidas e incríveis medalhões com símbolos religiosos de estilo naif. O mercado de San Juan consegue atrair muitos amantes do género. Em constante ebulição, transbordante nas ruas mais próximas, ele mergulha-nos numa Nicarágua viva e vibrante, cheia de música, gritos, odores acres e cores cintilantes. Os papagaios aqui são uns convidados simpáticos e nem sempre discretos. Os nicaraguenses apreciam muito os animais de estimação. Neste local, as pessoas vestem-se de acordo com as cores dos papagaios. León cultiva definitivamente a elegância. A Nicarágua possui 2 costas marítimas. Saindo de León em direção ao oeste, chegamos à vila de Penelóia, na costa do Pacífico. Estas praias tranquilas são invadidas aos fins de semana pelos habitantes da cidade, que aqui vêm à procura de um pouco de ar fresco.
mas durante a semana são um paraíso de tranquilidade. Na costa do Pacífico a natureza é exuberante, impressionante mesmo, e não presta muito atenção aos habitantes locais. Estes não estão muito longe, andam na pesca ou vivem ao longo das praias para encontrarem o seu sustento. A poucos minutos de Penilloya encontramos Las Penitas, uma pequena aldeia de pescadores. Este local é conhecido sobretudo pelo seu fácil acesso aos manguezais da reserva natural da ilha Juan Venado. Esta ilha estende-se por 22 km, contam só 250 metros de largura. Aqui entramos num mundo aquático maravilhoso, habitado por aves pernaltas e outras espécies migratórias. Impressionante, mas totalmente inofensiva, a iguana faz parte da paisagem da costa do Pacífico. Os peixes abundam também no fundo do mar. Praticada de uma forma equilibrada, esta pesca com rede permite poupar muito dinheiro em gasolina e não esgota os recursos marítimos. Se tudo correr bem, amanhã haverá raia nos restaurantes locais. Nunca creímos amarnos así, con tanta sinceridad. Do outro lado de León, em direção a este, encontramos a cadeia vulcânica do norte do país. Situada sobre a cintura de fogo do Pacífico, numa região propícia a sismos e erupções, a Nicarágua possui mais de 40 vulcões, dos quais 9 estão ativos. Alain Creusot é um vulcanólogo que vive na Nicarágua há mais de 40 anos. Ele dedicou toda a sua vida ao estudo dos vulcões. Tout cela ne présente absolument aucun risque pour les populations. Et au contraire, donc, le volcan Cerro Negro, avec ses cendres, eh bien, vient fertiliser toutes les plaines, donc, sous le vent, entre la chaîne volcanique et la côte. O Cerro Negro tem erupções frequentes, a última das quais aconteceu em 1999. O vulcão projetou cinzas a cerca de 800 metros de altitude. Na estrada, junto ao vulcão, cruzamos-nos com famílias vestidas com as suas melhores roupas. É domingo e todos vão à igreja. O catolicismo é a religião mais praticada na Nicarágua. Mas as igrejas evangélicas começam a impor-se como uma nova força incontornável à escala de todo o país. Sob o impulso dos pastores evangélicos, vemos emergir locais de culto até nas zonas rurais mais recônditas. A missa de domingo é também um fator de coesão social. Alguns vêm de longe, até mesmo de quintas isoladas. Esta pequena rapariga está de regresso a casa a cavalo, numa estrada muito movimentada. Subindo em direção ao norte, atravessamos a cidade de Telica, sem perdermos aí muito tempo. Em todo o caso, aproveitamos para admirar esta bela igreja. Não nos esquecemos que nesta região o que nos interessa são os vulcões. O de Telica tem uma altura de 1061 metros e apresenta a singularidade de ter 2 crateras. A subida não tem nada de passeio. A última grande erupção teve lugar em 1765. No entanto, Telica é um vulcão particularmente ativo. Le Telica, donc le volcan le plus actif du Nicaragua, avec à l'heure actuelle 108 ans d'activité permanente, une éruption toutes les 2 ans plus ou moins, mais une activité qui ne présente absolument aucun risque pour les populations voisines. O cenário torna-se surreal à medida que nos aproximamos da cratera. Os fumos contribuem para este ambiente misterioso e inquietante. Chegados ao cimo, encontramo-nos na garganta do monstro. O espetáculo é fascinante, quando vemos um lago de lava incandescente a 800 graus. O Telica é um dos 10 vulcões mais bonitos do mundo. São Jacinto é a única cidade próxima da Cintura do Fogo.
Construída há apenas 50 anos, situa-se fora do perímetro de perigo, no caso do vulcão se mostrar ameaçador. Nesta paisagem rural, notamos a presença de crianças vestidas de uniforme. A Nicarágua teve durante longos anos o triste privilégio de ser o país da América Central com o mais baixo índice educacional. Poucas crianças conseguiam terminar a escola primária. A situação começou a mudar no final dos anos 70 devido aos esforços do governo sandinista. Uma campanha maciça de alfabetização permitiu triplicar o número de estudantes durante os anos 80. A nuestra familia, a nuestra maestra. Continuando o nosso passeio, as paisagens lunares sucedem-se. Podemos assistir a fenómenos surpreendentes ligados à atividade vulcânica, como os hervíderos, pequenos geysers de lama quente. As partes montanhosas da Nicarágua oferecem um clima mais ameno que as terras baixas. Os termómetros podem subir bastante durante o dia, baixando de forma significativa à noite. Banhada de luz e impregnada de ar fresco, esta região, ainda pouco frequentada pelos turistas, é muito agradável. Aqui a existência de água permite a cultura do arroz. Estelí é a cidade principal das Terras Altas Centrais. Bastião sandinista sofreu bastante durante os anos 70, envolvida no centro do conflito. Pouco a pouco vão desaparecendo os vestígios dos combates. Mas a pesada herança da guerra deixou a cidade cheia de viúvas e órfãos. Estelí produz um dos melhores tabacos do mundo. A cultura do tabaco exige cuidados permanentes. Os agricultores verificam cada pé cerca de 150 vezes. Os cuidados são constantes. A rega faz-se pé por pé. A colheita é inteiramente manual, folha por folha. Começa no mês de março e prolonga-se até abril. Estelí seduz os amantes dos charutos. Claro que os nicaragüenses dizem que os seus são melhores do que os cubanos. Hoje em dia, Padrón é uma das maiores fábricas de charuto. É preciso arte para fabricar um charuto. É necessária a intuição de um cozinheiro e a destreza de um mágico, de acordo com uma fórmula célebre. São necessárias cerca de 170 operações antes de se fumar um bom charuto. As folhas são selecionadas após recolha e secagem em função do tamanho e da qualidade. Seco arriba. O modo de fabrico determina igualmente a qualidade final. Os charutos são enrolados à mão pelos torcedores numa sala chamada galera. No princípio do século XIX, as fábricas eram prisões. Deste modelo nasceu o hábito de sentar os torcedores em longos bancos de madeira, como nas galerias. Um charuto passa de mão em mão, onde cada um tem uma tarefa particular. Cada fabrico dá a impressão de uma peça perfeitamente orquestrada. Aquí ahora en este momento tenemos unos 350 trabajadores. En lo que es la fábrica, ahora en el campo ya es un trabajo más temporal. Ahí en estos momentos, como es época de siembra, tenemos unos 400 personas trabajando. A última etapa é a do acondicionamento e embalagem.
Estelí é uma região agrícola onde se utilizam ainda bastante os cavalos para as pessoas se deslocarem. O Sr. Aranz é um fabricante de celas, aquilo que por aqui se chama um talabastejo. A oficina familiar situa-se na cidade. Hoje em dia é o seu filho responsável pela loja. O seu pai vai poder descansar um pouco mais, assim que lhe ensinar todos os truques do ofício. As celas são inteiramente fabricadas à mão e sob medida para servir tanto o cavalo como o cavaleiro. Então, este ha sido um objeto pues, que se ha formado, pues, que lo ocupan los campesinos, el vaquero y se vende aquí en el país, los clientes y también se vende de afuera del país. Subindo ainda mais para norte, em direção às Honduras, chegamos à região da Nova Segóvia. As florestas são muito importantes nestas regiões da montanha úmida. Na Nicarágua exploram-se muitas espécies diferentes que fornecem variados produtos. A madeira, a resina, a goma, o bálsamo, óleos, especiarias e fibra vegetal. Os passeios na floresta são uma boa ocasião para admirar uma riqueza imensa de árvores, plantas e flores. No coração destas florestas encontramos também plantações de café. Estes arbustos encontram neste ambiente a sombra necessária ao seu bom desenvolvimento. A produção de café está muitas vezes associada a grandes plantações. Na realidade, aqui trata-se de pequenas explorações familiares inferiores a 5 hectares, em 80% dos casos. Esta cultura tradicional não necesita de pesticidas y respeita en absoluto el medio ambiente. Y lo que hemos logrado con los productores es pues, ver los procesos de certificación, en este caso con Fair Trade y el Mercado Justo, y una certificación, lo que llamamos, digamos, la certificación justa. Pues. Y aquí se trata en aspectos importantes como es la protección del medio ambiente, la no explotación de la mujer en el trabajo forzoso, no trabajo de la niñez, y sobre todo lo que es la responsabilidad social. La responsabilidad social es buena protección ambiental, que los hijos se eduquen. Após a recolha, o café deve ser rapidamente descascado para evitar tornar-se amargo durante a secagem ou lavagem. Aqui lava-se o café. Esta técnica só pode ser utilizada com frutos bem maduros. O processo consiste, após romper a pele do fruto, em mergulhar as bagas em água durante algum tempo para que a fermentação assegure a degradação da parte carnuda. Obtêm-se assim cafés lavados menos ácidos e de melhor sabor na boca. O café nicaraguense dá um dos melhores crus da América Central. De seguida faz-se a triagem para assim remover todas as bagas estragadas. Aqui esta operação ainda é feita à mão. Após a secagem, o café está pronto a ser torrado. Ocotal é a capital da província da Nova Segóvia. Entre a madeira, o café e as outras culturas, praticamente não há desemprego nesta região. Inúmeras explorações trabalham aqui sob a forma de cooperativas de comércio justo. Elas reúnem várias atividades agrícolas e também artesanato. Ocotal é hoje em dia uma cidade ativa, virada para a agricultura e o comércio. Trata-se também de um local histórico da luta revolucionária. Numerosos nicaraguenses morreram nas montanhas à volta da cidade durante a guerra que Sandino travou em oposição à ingerência americana no país. A primeira vitória teve lugar aqui em 1927. Estamos aqui numa cooperativa de comércio justo que reúne 7 plantações. De acordo com um princípio que começa a fazer a lei, este sistema permite uma remuneração mais justa aos produtores. Após a torrefação, o café é embalado de diferentes formas. A tendência é de tentar distinguir os crus e fazer a distinção dos territórios. Podemos saborear aqui diferentes tipos de café, em função da variedade das plantas e das condições climatéricas, da exposição, da altitude e das técnicas de secagem. Na Nicarágua, é hábito verter a água quente diretamente no café moído e, em seguida, deixá-lo decantar.
imaginário da América Central, a rede tem um espaço muito particular. Quem não sonha em dormir uma boa cesta à sombra quando está calor, embalado por um ligeiro movimento de um murmúrio de ar? Na Nicarágua, a rede também tem a ver com o trabalho. A sua confecção necessita de muita sabedoria para se poder obter uma rede ao mesmo tempo confortável, resistente e, naturalmente, bonita. As cores são uma reminiscência da plumagem espetacular das araras. A natureza é aqui uma fonte de inspiração para inúmeros objetos artesanais. De regresso ao centro do país, passamos por Massaia, uma cidade muito especial na Nicarágua. A história encontra-se gravada em todas as ruas, edifícios e até no rosto dos seus habitantes. A cidade está localizada numa região que durante muito tempo recusou submeter-se aos espanhóis. Massaia é um dos poucos locais da costa do Pacífico da Nicarágua onde as pessoas têm um orgulho muito grande das suas raízes autóctones. A Lagoa de Apoia situa-se entre Massaia e Granada. Trata-se do maior lago de cratera da Nicarágua. Apanhamos o autocarro para nos dirigirmos até Granada. Esta cidade é uma autêntica joia. Vila colonial restaurada e suficientemente pequena para ser percorrida a pé, ela possui uma história rica e um charme inegável. Os habitantes da cidade, tradicionalmente conservadores, têm uma reputação de snobs no resto do país. A elegante fachada azul da Igreja de São Francisco convida-nos a cruzar o pórtico para admirar os seus frescos. Este antigo convento, construído em 1529, foi utilizado como quartel militar. Hoje, ele abriga um museu. Concebida à volta de um enorme pátio cheio de palmeiras, o destaque da visita encontra-se na sala Zapareria. Ela acolhe 27 estátuas pré-colombianas. Esculpidas pelos chorotegas entre o século IX e o século XIII, o seu tamanho sugere que elas devem ter sustentado o teto de um edifício. A meio caminho entre o centro e o lago, a igreja de Guadalupe é bastante pobre. Ela foi testemunha silenciosa de inúmeras batalhas que marcaram a história de Granada e também da chegada de piratas e corsários. O convento de São Francisco acolheu durante o século XVI Bartolomeu Las Casas, respeitado defensor das populações indígenas da América Latina. Movido pelos maus tratos a que os índios eram sujeitos, este padre dominicano iniciou uma longa correspondência com o rei de Espanha. A leitura destas cartas, denunciando as atrocidades cometidas sobre as populações indígenas, conduziria a um tratamento mais humano das comunidades autóctones. Las Casas é considerado um precursor pelo atual bispo de Chiapas, protetor devotado dos povos índios. A catedral comporta abóbadas simples que criam uma atmosfera austera à volta da representação impressionante da Virgem Maria. Durante o passeio descobrimos sólidas mansões muito bem preservadas e restauradas. Aqui uma visita dá a sensação de uma viagem a uma época colonial passada. Una carga cerrada, sin respirar. No es porque me importa meterme en tu vida, pero me di cuenta que ya la barriga te tiene que... Uma vez terminada a volta à cidade, seguimos em direção aos bancos do Cocibolda, o famoso lago da Nicarágua. Mesmo antes do nascer do sol, podemos observar aqui uma grande variedade de aves, garças e outras espécies migratórias. Nenhuma visita a Granada estaria completa sem uma excursão a Isletas, um minúsculo arquipélago de 360 ilhotas verdes esmeralda formado a partir de uma erupção do vulcão Mombacho. É necessária uma certa experiência para não nos perdermos na quantidade de canais naturais que estão à volta das ilhotas. Os habitantes locais conhecem todos os cantos e sabem exatamente onde lançar as suas redes.
Cruzamo-nos aqui com os simpáticos residentes, as talas, também chamadas macacos-aranha devido aos seus longos braços. Elas alimentam-se dos frutos que aqui existem em enorme quantidade. Algumas destas ilhas luxuriantes têm apenas alguns metros de diâmetro, enquanto outras ostentam casas luxuosas e desde há alguns anos até mesmo hotéis. A população total das ilhas chega aos 2.000 habitantes, apesar de darem a impressão de estarem desertas. Este local é indicado para sonhar à imagem de um paraíso tropical. Continuamos a nossa rota por entre as plantações de banana. Não sem uma certa nostalgia por deixarmos Granada. A Nicarágua é um país que se descobre com música. Ela ocupa uma grande parte da vida das pessoas. Não existe uma esquina, aldeia ou cidade que não vibra ao som de uma salsa ou de um pouco de música popular. Os nicaraguenses, também chamados nicas, são um povo com uma mistura excepcional de solenidade e exuberância, de felicidade e tristeza. A flor del labio maneja el chisme, nadie se puede de ella cambiar. Si está inspirada de una sentada, destruye el honra del bajalá. Si está inspirada de una sentada, destruye el honra del bajalá. Alargue la lengua de la tuya al cuello, y cuando la saca y la desempaca le llega. A Nicarágua é um país essencialmente agrícola. A produção de cana-de-açúcar é muito importante. Encontramos inúmeras plantações ao longo do país. A cana-do-açúcar recolhida é passada por uma trituradora para se obter o suco da cana. O bagaço, obtido dos restos da cana, servirá para aquecer a chaleira na qual o suco é levado à ebulição. Ainda conseguimos encontrar pequenas fábricas onde a maior parte das operações se faz ainda manualmente com equipamento antigo. A Nicarágua é um dos países mais pobres da América Latina. Os pequenos agricultores não conseguem comprar equipamento moderno. Isso não os impede de fazer excelentes produtos que podemos encontrar nos mercados através das cooperativas de comércio justo. Durante muito tempo, o país esteve nas mãos de famílias ricas que empregavam os trabalhadores agrícolas a troco de salários de miséria para as suas imensas propriedades, as fincas. A redistribuição de terras permitiu a criação de explorações como esta aqui. Sí, es decir, yo tengo que tener mucho cuidado ahí, ¿verdad? Cuando ya tengo el guarapo en la espalda, o sea, el jugo de la caña, tengo que hacer, digamos, ponerle todo el ingrediente que lleva, limpiar bien y no descuidarme para que salga bueno el dulce. A sociedade nicaraguense adotou os valores tradicionais da América Latina. O trabalho árduo é um deles. O suco é em seguida vertido em alguidares de madeira, nos quais é regularmente agitado antes de ser colocado em moldes. Uma vez arrefecido, o açúcar está pronto para ser consumido e vendido. San Juan del Sur é uma estância balnear ideal para descansar, com serviços e instalações concebidos para o relaxamento e para os prazeres da água. A cidade estende-se sobre uma larga baía redonda cercada por morros e pedras. A beira-mar é um local propício para se saborear as especialidades locais feitas à base de peixe.
Ao fim do dia, o pôr do sol na baía assemelha-se a um Eldorado, sinal de um setor turístico em pleno crescimento. Próximo da baía, encontramos a reserva natural de Visa Silvestre Punta La Flor. O local de difícil acesso está bem preservado e é encantador. A descoberta destas praias desertas vale bem o desvio. Temos a garantia de passar uma tarde descansada, longe do tumulto da estância balnear. A vida selvagem reserva grandes surpresas àqueles que souberem bem observar. Os corais estão vivos, até nas praias, facto raro na nossa época. Aqui podemos encontrar anémonas, ouriços do mar e pequenos crustáceos, fruto de uma boa preservação. Estas praias são igualmente célebres pelas tartarugas do mar que aqui vêm depositar os seus ovos. Aqui estamos sobre o istmo entre o Pacífico e o lago Nicarágua. O país reduz-se a uma faixa de terra de 200 metros de largura. É o coração espiritual e histórico da Nicarágua. No meio do lago podemos ver a ilha de Ometep, acessível de barco. Aqui vivem 35 mil pessoas, sobrevivendo graças à cultura da banana, do café, da cana-do-açúcar e um pouco do turismo. O autocarro pode ser um meio agradável de viajar através da Nicarágua, mas não devemos ser muito apressados. É um bom modo de observar uma população simpática e muito curiosa em saber os motivos que nos trazem ao seu país adorado. Si hasta el caballo de Arrechavala dicen que un día se le corrió. Si hasta el caballo de Arrechavala dicen que un día se le corrió. La larga y la lengua. Subindo ao longo do lago Nicarágua, em direção a norte, encontramos a igreja de Nandaín, que merece uma breve paragem. Vista do exterior representa a arquitetura clássica espanhola. Mas uma vez lá dentro, o enquadramento da nave simboliza as velhas árvores centenárias da Nicarágua. Vale a pena fazermos um pequeno desvio na estrada em direção a Granada para conhecermos San Juan de Oriente. Nesta aldeia charmosa de 3 mil habitantes, 80% da população adulta trabalha no artesanato. O nome da aldeia é San Juan de los Platos, em referência à cerâmica que aí é produzida. Esta ocupação era tradicionalmente entregue às mulheres. Com o desenvolvimento do turismo e a abertura de uma fábrica-escola em 1978, os homens começaram a tomar conta do ofício. Em geral, toda a família está envolvida na produção. A decoração é de estilo naif e retoma os temas da vida nos campos da Nicarágua. Também encontramos aqui motivos florais e o bestiário tropical. A maior parte dos artesãos instalaram as suas oficinas no interior das suas casas, onde reservam uma sala para as vendas. Ainda mais a norte, o vulcão Massaia impõe a sua presença na paisagem. De um tipo pouco comum, em forma de escudo, reúne 5 crateras e manifesta-se de forma periódica desde a chegada dos espanhóis em 1524. Nessa época, a sua cratera continha um lago de lava. Os conquistadores suspeitavam da presença de volumosas reservas de ouro fundido nesta região. Nas margens do lago Nicarágua, podemos encontrar uma pequena balsa, forte e prática, que nos leva a San Carlo, evitando assim 120 km de estrada.
Totalmente ecológica, ela funciona à força dos braços e cada um é convidado a participar no esforço coletivo. Do outro lado, em Huigalpa, vendedores de frutas estão à nossa espera para nos ajudarem a recuperar forças. O Museu de Arqueologia é incontornável. Ele acolhe a mais importante coleção de estelas do país. Aqui podemos encontrar uma centena de estátuas funerárias antropomorfas. Esculpidas no basalto entre o século IX e o século XV, algumas delas chegaram a atingir os 5 metros de altura. A cidade de Huigalpa conservou o seu estilo colonial espanhol. É um local de convívio com uma população muito acolhedora. Pouco frequentada pelos turistas, aqui temos a impressão de estarmos sozinhos neste local. Há mais de 5.000 anos que as populações da região cultivam o milho para fazerem as célebres tortilhas que acompanham a maioria dos pratos, em especial os de carne. Na periferia da cidade encontramos inúmeras quintas. Prados verdejantes a perder de vista são o pasto ideal para a criação de bovinos. As manadas de centenas de cabeças de gado são vigiadas por vaqueiros a cavalo. A região produz 90% da carne bovina consumida no país. A vigilância das manadas faz-se essencialmente a cavalo, quaisquer que sejam as condições meteorológicas. Os vaqueiros percorrem milhares de quilómetros montados para conduzir o gado. Podemos também observar toda a habilidade dos vaqueiros no manejo do laço, que contribui para as lendárias imagens da América Central. Dirigindo-nos para o sul do lago Nicarágua, deixamos o mundo dos vaqueiros e entramos no dos pescadores. San Carlos é a cidade portuária que permite explorar as ilhas Solentiname, que abrigam uma das mais fantásticas reservas naturais do país. A cidade apresenta pouco interesse. Não percamos então muito tempo e embarquemos em direção a este sonho de natureza preservada. Diz-me, arquipélago, conta-me o que aconteceu. Diz-me se a beleza natural destas ilhas, das quais observei todo o esplendor, já morreu. Este poema, em forma de pergunta, inquietava-se com os potenciais estragos que a Revolução poderia realizar neste local excepcional. Tenham calma. As ilhas de Solentiname revelam-nos hoje em dia belas pérolas verdes, delicadamente colocadas no mar de água doce interior. Aí podemos admirar, entre outros, a espátula rosada com o seu vestido e bico característicos. Há já uma dezena de anos que a Nicarágua, inspirada pelos esforços da vizinha Costa Rica em questões de proteção da natureza, leva a cabo a preservação das suas riquezas naturais, desenvolvendo o ecoturismo. Estas reservas fazem despertar o ambientalista que há em cada um de nós. Há muitas espécies de lagartos e muitas vezes observamos iguanas deitadas ao sol à vista de toda a gente. Os macacos também fazem parte deste ambiente, assim como as aranhas e outras espécies tropicais.
As tartarugas marinhas chamam a atenção, em especial quando chegam às centenas. A surpresa dá-se quando chegamos mais perto. Afinal, era um crocodilo. É vivamente aconselhável levar um guia para saber com quem se está a lidar. E para passar a noite nesta selva onde o homem é apenas tolerado, é preciso estarmos bem equipados. Os mosquitos rapidamente se encarregam de recordar aos intrusos que não estão completamente em casa. Às vezes temos alguns encontros simpáticos, como com esta rã endémica que não ultrapassa os 2 centímetros. Aqui chamamos-lhe a rã vermelha de patas azuis. Após este bestiário impressionante, os amantes da vegetação também não ficarão decepcionados. De acordo com estudos recentes, a Nicarágua tem mais de 12.000 plantas identificadas. Mas alguns cientistas afirmam que pesquisas futuras podem levar à identificação de mais de 80.000. A Nicarágua é uma arca de Noé. O arquipélago de Solentiname acolhe igualmente uma comunidade de artistas. Também este espaço aqui não está em riscos de extinção. No início dos anos 70, Ernesto Cardenal, conhecido padre e poeta revolucionário, futuro ministro sandinista da Cultura, fundou aqui uma comunidade destinada aos trabalhadores agrícolas e aos artesãos. A comunidade está, no entanto, interdita devido à sua controvérsia. A tradição artística perpetua-se e a pintura naïve, ao estilo de Cardenal, tornou-se cada vez mais popular. Esta forma de arte traduz um certo número de ideais, um mundo de inocência, uma versão idealista da natureza e a crença num mundo melhor. A tradição artística não é propriamente uma novidade na ilha. Estes desenhos terão mais de 2.000 anos. Mudando de direção, vamos agora até o Atlântico. Destino, Bluefields. A costa das Caraíbas faz parte da Nicarágua há cerca de um século, mas aqui temos a impressão de estar noutro país, tal a diferença de ambientes. Tudo muda. Mesmo a paisagem torna-se mais plana, as estradas são mais raras, assim como as casas e a vegetação transforma-se. As pessoas identificam-se pela sua identidade caribenha. As línguas e as estruturas sociais foram aqui fortemente preservadas. Bluefields apresenta-se hoje em dia como um teatro em tamanho real, animado por várias culturas e línguas, com as suas escolas e a sua atividade económica. Todos estes elementos reunidos revelam o dinamismo desta cidade bilingue, às vezes até mesmo trilingue, onde se ouve muitas vezes o inglês, o espanhol e o crioulo na mesma frase. Bluefields não é uma cidade de forte identidade, mas tiramos algum prazer em passear nas suas ruas, a contemplar a passagem do tempo nos edifícios e a observar a vida a passar. A música e a dança ocupam uma parte muito importante na vida local. Durante o mês de maio, todos os fins de semana são dedicados ao principal festival local, com concursos de dança e de tambor entre os diversos bairros da cidade. Os preparativos são tão interessantes quanto o próprio festival. Podemos ver o grupo Bluefields Caribbean Star em pleno ensaio. Esta dança, La Punta, é na realidade um ritual para Maiaya, deusa da fertilidade e das primeiras chuvas.
Deixamos a costa em direção às ilhas ao largo, que são o orgulho de toda a Nicarágua. A vida dos turistas nas Ilhas Corn limita-se ao essencial: comer, dançar, dormir e passear na praia. Aqui fazem segundas férias, realizando o sonho de poder passar uma noite numa pequena ilha das Caraíbas de areia branca, com palmeiras e água cristalina. Na maior das ilhas vivem 9.000 pessoas, um número em franca expansão. Há 10 anos a ilha não tinha mais de 2.000 habitantes. A miragem do turismo fez sentir os seus efeitos sobre uma população hispânica muito calorosa. A pesca, em especial da lagosta, mantém-se como uma atividade muito importante. Aqui não há muito para fazer, o que é tanto melhor neste local tão agradável. A ilha Big Corn toma a aparência de metrópole próspera e desenvolvida em comparação com a sua irmã mais pequena, Little Corn, situada a 11 km a noroeste. As praias e os trilhos em plena selva são os seus principais atrativos. Não se ouve nenhum carro nem nenhum ruído que perturbe a calma deste grande rochedo coberto de floresta tropical. Aqui anda-se a pé ou de bicicleta. Aqui na ilha só existem cerca de 1.000 habitantes. Os mais desportistas irão querer pescar, tomar banho ou mergulhar. Os mais preguiçosos deixar-se-ão relaxar na areia. Todos poderão deliciar-se com peixes saborosos. Saciados de praia e de sol, é tempo de ir explorar as ilhas para ver como se vive aqui. É impossível perdermos-nos nas Ilhas Corn, apenas com 2 estradas e poucos caminhos. Dar uma volta à ilha significa sempre voltar ao ponto de partida, portanto não hesitem em tomar alguns atalhos, porque os passeios a pé são a melhor forma de estar em contacto com aquilo que a ilha tem de mais precioso, os seus habitantes. Estranha Nicarágua. Desde Manágua às Ilhas Corn, este país conduz-nos de um oceano ao outro. Desde vales verdejantes à fúria dos vulcões, de um país de grandes contrastes, retemos não só os sorrisos e o calor dos seus habitantes, mas também nos apercebemos da sua difícil história. Mas aqui nas ilhas tudo parece mais calmo. Neste mundo, no fim do mundo, ligamos-nos apenas ao essencial. E confrontados com este céu imenso, as imagens de uma emocionante viagem vêm-nos sempre à lembrança.